ambiente de adoração. Queria convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, respirar bem fundo, encher o teu peito de ar, sentir essa ambiência, sentir a presença de Deus. Faça dessa música a sua oração nesse momento. Quem sabe você já está há muito tempo longe da presença manifesta de Deus, vindo à igreja ou indo a algum culto por ritual, mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui com os laços de amor dele para ter um encontro com você nessa noite. Faça essa música ser a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe ao seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro.
verei os olhos de Jesus. Seu corpo enfim não haverá. Não, não, não. Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Seu corpo enfim. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração. Tocarei o seu corpo, enfim. Meu Deus. Uma pessoa que todos conhecem a história, que tocou Jesus, quando ele falou assim: filho, toca aqui, o lado, toca na mão. Quantos conhecem essa história? A história de Tomé. Só que, pastor, nós estamos habituados a ouvir a história pelo homem que não teve fé. Porque Jesus diz: bem-aventurado aquele que não viu e crê. Mas se você precisa tocar e ver, toca aqui, veja aqui. Só que depois do toque no corpo de Jesus, esse homem fundou uma comunidade dos cristãos de São Tomé. Até hoje, essa comunidade está lá, pastor. Ele se tornou um mártir. Arrancaram a pele dele para ele negar Jesus. Aleluia, pastor. Arrancaram a pele dele e ele não negou. Eu toquei, é impossível negar. Nega a tua fé. Eu toquei, não tem como. Eu toquei nele. Vou arrancar a tua pele. Arranca então, que não tem como eu negar. Eu toquei nele. Meu Deus, o que esse toque pode gerar? Quem sabe de toda a tua caminhada cristã, Deus te trouxe aqui nessa noite para te gerar esse ambiente que você pudesse tocar nele, e que desse toque você tivesse um encontro genuíno e sincero com ele, a ponto de assumir o prejuízo que for, mas é impossível negar. Eu toquei nele, tocarei o seu corpo, enfim. Meu Deus, meu Deus. E às vezes a gente acha que a primeira notícia ruim já é o fim da vida, né? Arrancaram a pele dele. Mas o homem que teve um encontro com Deus, meu Deus. Eu tenho grande expectativa, sabe, pastora Tati, dos próximos dias da IPA. Todos nós estamos experimentando esse toque dele. Já há alguns cultos que a presença manifesta dele está aqui, e que todos são tocados. Na outra semana o pastor Laurito falou assim para mim: está parecendo um encontro com Deus. Todos foram tocados. Se na época de Jesus Tomé saiu de incrédulo para morrer por amor a esse evangelho, o que será que vai acontecer aqui na Dom Vilares, pastor? Aleluia. Estou ansioso pelos próximos dias. Meu Deus. Vamos fazer uma declaração profética? Levanta sua Bíblia junto comigo. Declara assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra ela aí lá na carta aos Romanos.
Se eu pudesse te dar uma dica nessa noite esteja sensível à voz do Espírito Santo. A presença manifesta dele. É tão gostoso, né, presbítero? Saímos daqui falando disso, né, pastor Jaime? Estávamos indo para o Parque Bristol, fui deixá-los lá. Parecia que o asfalto era de veludo. E o trânsito, motoqueiro e polícia. E a gente dentro do carro. Ele olhou para mim e falou: pastor, a gente está leve, não está? O caos fora do carro. E a gente do carro estava como? A paz que excede todo entendimento, irmão. Saímos daqui anestesiados da presença dele. Então não se apresse para ir embora hoje. Fica a dica. Todos encontraram aí a carta aos Romanos? Capítulo 1, primeiro versículo começa assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois vós também, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que estejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que, se for, esse relógio está errado, começou agora. Vocês estão com pegadinha comigo. Depois eu fico com peso na consciência achando que eu passei. Nós estamos em um tempo em que o Espírito Santo está nos convidando para experimentar uma nova medida na presença dEle. E nesse tempo em que Jesus está nos chamando, está nos convidando, eu sinto muito forte no meu coração que muitas cadeias serão quebradas, muitos impedimentos serão retirados, muita dor será curada,
muito coração será tocado, para que então essa nova medida consiga ser prática na nossa vida. Sabe uma coisa que nós temos falado muito aí nos discipulados, nos bastidores, nas nossas reuniões, é que não adianta nós tentarmos sustentar um altar público se não tivermos um altar individual. Esse tem sido o discipulado dos pastores aqui da igreja. Quantos sabiam que os pastores passam por discipulado aqui? E olha o nível do discipulado. Não adianta querer subir no altar se não tem altar em casa. Então fique tranquilo, você está em uma igreja de discipulado. Cutuca seu vizinho e fala assim: fica tranquilo, aqui todo mundo é discipulado. Confrontado. Porque viver de aparência, irmão, não reflete a vida que o Evangelho de Cristo nos entrega. Viver de discurso, viver de uma agenda, viver de um protocolo, viver, sabe, de um compromisso, não expressa a vida que Jesus Cristo entregou no Evangelho, que Jesus Cristo entregou naquela cruz e nos deu acesso a essa vida. Irmãos, se nós pararmos para de fato pensar, eu falo da minha vida, mas eu peço que você se coloque no meu lugar. Não quero apontar a vida de ninguém aqui, eu vou falar da minha vida. Tati, eu não merecia nada do que eu estou vivendo. E como eu sei que eu não merecia. E eu não estou falando aqui do meu pior dia, gente. Eu não estou falando aqui da tragédia da minha vida. Eu não estou falando aqui do momento que eu me desviei da igreja. É engraçado porque a minha história, ela é forte. A maioria aqui das pessoas conhece. Quem conhece minha história aqui? Levanta a mão assim, em nome de Jesus. Está vendo? Só que foi um período. Eu me afastei por alguns anos da igreja. Alguns pouquinho. Mas eu vivi a maior parte da minha vida dentro da igreja. Só que sabe o que tem me confrontado? É que eu vivi dentro da igreja, mas que o dono da igreja não estava dentro de mim. Por isso eu fui parar onde eu parei. Vivendo de fachada, pastor. Eu ocupava um cargo na igreja. Quantos sabem qual era o meu cargo? Filho do pastor. Esse era o cargo que eu ocupava. Lembra, Abrão? Abrão chegou na igreja, esse era meu cargo, era o filho do pastor, não é ideia? Podia fazer nada, o filho do pastor. Podia brincar de correr na rua, tinha uma rua do lado da igreja, uma vielinha ali, que a gente fazia corrida e ver quem ganhava aquela corrida. O filho do pastor, tudo era o filho do pastor. Então eu não estou falando a partir do momento da minha tragédia. Eu estou falando que eu sei quem eu sou hoje, eu me olho no espelho, e eu sei que ainda assim, mesmo sendo um pastor, mesmo tendo encontrado com Jesus, mesmo tendo editado toda a minha vida, mesmo sendo uma pessoa diferente de quem eu fui lá atrás, irmão, eu ainda me olho no espelho, CL, e eu sei que eu não sou digno. Eu sei que ainda tenho muito para melhorar diante do Senhor. E o Espírito Santo faz questão de me mostrar. Pensa num homem tiradinho. Brincadeira. Passa na nossa cara, né, pastor? Às vezes a gente passa uma vergonha pública, o Espírito Santo senta no banco de trás do carro e fala assim: te avisei. Eu sabia que ia dar nisso. Acho que a esposa faz o papel do Espírito Santo muito bem, né? A esposa ela assume a posição do Espírito Santo e fala: eu te avisei. Agora a gente... Vamos voltar para a pregação, vai. Encontro de casais é daqui quanto tempo, pastor? Deixa eu pregar no encontro de casais. Tem uma listinha aqui para... Brincadeira, tá? Para quebrar o gelo um pouco, meu povo. Eu sei, sabe, que eu não sou digno de tentar sustentar um altar se eu não estiver investindo tempo no meu relacionamento diário com Jesus Cristo. Não tem sentido, irmão. Porque não tem a ver sobre a minha vida, não tem a ver sobre a minha família, ser uma família sacerdotal. Meu pai está lá em missão, né? Ele não nos deixou, pelo contrário, ele teve um ato de fé, um rompante de fé, que eu admiro esse homem, largar tudo aqui e ir para lá para começar do zero, recomeçar do zero lá, sem garantia nenhuma. É desafiador, não sei se eu teria estômago para fazer o que ele fez não, mas... Não tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com uma oportunidade que Jesus Cristo nos deu de carregar uma mensagem que é maior do que a nossa vida.
E Paulo decidiu escrever essa carta à igreja que se formou em Roma, para que eles tivessem essa concepção, que independente do lugar onde eles estavam, independente do nível de vida que eles tinham, independente, sabe, em qual esfera da sociedade eles poderiam estar, todos, sem exceção, precisamos da graça de Jesus Cristo. Precisamos da justificação de Cristo. Sem Cristo nos justificando, você pode tentar ser a melhor pessoa que você puder ser, ainda assim não terá acesso à salvação. Pode fazer filantropia o quanto você quiser, pode doar seus bens aos pobres, pode fazer o que você quiser fazer. Se a graça de Jesus Cristo não te alcançar, irmão, a sua vida aqui vai acabar. E quando você passar para a vida que é eterna, talvez você não encontre com Jesus Cristo lá para te deixar tocar no corpo dele. E essa é uma grande realidade que nós temos falado nos nosso grupo de pastores, que nós corremos um grande risco de gastar nossa vida aqui, pastor Laurito, correndo, faz célula, faz encontro, faz imersão, faz casa de paz, expulsa demônio, sobe montanha, desce vale, faz jejum e acontece, e quando chegar no céu, falamos: Jesus, cheguei, ó, expulsei demônio, curei os enfermos, câncer, olha, era de lista, de penca, lá na igreja, lá câncer não chega nem na calçada que ele já sabe que ele vai secar, não dá para o câncer na nossa, olha, Jesus estava, e nós corremos um grande risco dele olhar e falar assim: você fez tudo o que estava na tua agenda, para lá, para trás de mim, porque eu não te conheço. Porque o princípio de todas as coisas, irmão, não é fazer em nome de Cristo, é encontrar o nosso lugar para ser de verdade um cristão, um representante de Cristo na terra. Se não encontrarmos esse lugar de uma graça que nós não merecíamos, por nós, por títulos, por posições, por pompa, irmão, nunca será por isso. É pela graça, primeiro Ele fez, para que um dia nós escolhêssemos, optar por Ele ou não. Em primeiro lugar, Ele se entregou, Ele fez por nós. E essa carta, ela traz essa mensagem, porque a igreja de Roma, ela foi formada a partir de um movimento que o Espírito Santo desceu em Atos 2, e estavam reunidos ali pessoas de vários lugares diferentes, povos diferentes, nações diferentes, línguas diferentes, e depois de Atos 2, que todos permaneceram no mesmo lugar, até que do alto descesse o poder de Deus, eles voltaram para suas regiões. E quando voltaram para suas regiões, eles não voltaram mais as mesmas pessoas. Aleluia! Eles voltaram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles voltaram cheios do poder do Evangelho, que transforma, que cura, que liberta, que salva. E não conseguiam se conter, e logo começaram a orar, praticando a doutrina dos apóstolos que eles tinham aprendido, sabe, chamando os irmãos para compartilhar o pão, para subir à sinagoga, para todos os dias estarem juntos, para orar, para jejuar, e ler a Bíblia, e meditar, e não, vem cá, abre sua casa lá, hoje vai ser lá o culto, amanhã vai ser na sua, e vem cá, ó vizinho aí, vem cá, deixa eu te mostrar Jesus. Aquela chama, pastor, do primeiro amor, formou uma comunidade de fé, formou um assentamento de crente em Roma, que para a época era a maior cidade em quantidade de pessoas do planeta Terra daquela época. Era a cidade mais influente que existia. Então dentro dessa cidade tinha povos diferentes, culturas diferentes, práticas de fé diferentes. Através de um movimento de avivamento se formou aquela comunidade. Mas agora o apóstolo Paulo olha, ouvindo os testemunhos de fé daquele povo, que se ouviam da fé dele no mundo inteiro, é o que está escrito aqui. Então o apóstolo Paulo decide ir lá. Algumas vezes ele não consegue. O desejo do coração do apóstolo Paulo era ir e impartir com eles dons espirituais, para confirmar todos os testemunhos, selá-los com o poder do Espírito Santo.
mas ele não conseguiu ir presencial, então ele escreveu essa carta, para que através desses fundamentos que nós vamos meditar nessa série de mensagens aqui, nós vamos passar por toda a carta, e vocês vão ver que todos os pilares principais, sabe, os fundamentos que o apóstolo Paulo colocou para que essa igreja crescesse e sustentasse a fé genuína em Cristo, são totalmente aplicáveis na nossa vida atual, irmãos. Se nós conseguimos entender que nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus, da graça dEle, que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o projeto dEle, e que Ele por amor nos permitiu participar daquilo que Ele está criando na terra. Meu irmão, não tem a ver com as minhas habilidades, Daniel, não tem a ver com eu ser filho do pastor, não tem a ver com eu falar bonito, orar bonito, chorar aqui em cima do altar, não tem a ver com isso. Tem a ver com um plano muito maior do que a minha vida. E meditando nessa carta, nós vamos juntos entender que vale a pena, pastor, se submeter a esse projeto que o próprio Deus estabeleceu e nos chamou, aleluia, para participar com Ele daquilo que Ele está fazendo. A história da igreja foi marcada por alguns eventos de avivamento. E cada evento de avivamento marcou, Célia, um pilar na vida cristã. 1600 teve a Reforma Protestante. Lutero teve uma experiência com Cristo. E a experiência que ele teve fez com que ele escrevesse 95 teses para reformar a igreja da época. Não foi aceito, então a maioria conhece aqui a história, né, da Reforma Protestante. Ele saiu da igreja, enfim, seguiu a rota dele. Mas ali a coisa mudou. 5 fundamentos principais da Reforma Protestante: solo Deo Glória, sola fide, só a fé, sola Escritura, só as Sagradas Escrituras. Ele trouxe o povo de novo para o centro do verdadeiro evangelho, que é Cristo, irmão. Lá na Rua Azusa, alguns anos mais para frente, outro movimento aconteceu também, e foi marcado agora não mais por teses e por teologia e por doutrinas, mas foi marcado agora com o selo do Espírito Santo e com o orar em línguas, que inclusive faz parte do fundamento doutrinário de muitas igrejas neopentecostais, pentecostais e algumas carismáticas aí, aceitam o orar em línguas e falar em línguas como a evidência do batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu na Rua Azusa hoje compõe doutrina de fé de igrejas, irmão. Agora, o que esses movimentos tinham em comum? Todos eles, em épocas diferentes, estações diferentes, países diferentes, realidades diferentes, estavam estudando a carta aos Romanos. Encontraram Cristo como fundamento da fé, como essência da verdadeira graça. E então a consequência disso foi Reforma Protestante, Rua Azusa e tantos outros movimentos. Vou contando só esses dois porque eles aceleraram de novo o relógio. Agora, sabe o que enche meu coração de fé, Tati? É porque um dia, quando você estudar a história de Lutero, por exemplo, ele vivia uma vida bagunçada, estava estudando advocacia e ele estava na balada com um amigo dele. Ele sai de dentro da balada, cai um raio e queima o amigo dele, ele morre instantaneamente lá. E ele tem aquilo como um sinal divino da ira de Deus, e ele fala: preciso ir para dentro da igreja. E ele vai para um convento agostiniano. É um convento que tinha um alto rigor das suas regras, das suas doutrinas. E então, dentro desse convento, ele aprende a ler a Bíblia e a fazer a devoção que é ensinado na Igreja Católica Apostólica de Roma, que para cada pecado tinha que ter algum nível de paga, algum nível de ação que pagasse aquele pecado. E um dia ele teve um sonho com a vida passada sexualmente ativa dele, e agora ele, como um monge, ele falou: é demônio. É demônio. Eu preciso me libertar desse demônio. Então ele foi
ler a Bíblia, fazer o ato de penitência, pegou lá a chibata e começou. É o flagelo, tá, gente? Estou brincando aqui para quebrar o climão. Pegou o flagelo, começou a se autoflagelar para pagar aquele pecado que ele havia cometido dentro da cabeça dele. E então, quando ele termina tudo aquilo, ele vem para a carta aos Romanos, que está escrito que o justo viverá pela fé, de fé em fé, que não tem a ver com obras, tem a ver com fé. E aí ele, tem alguma coisa errada. Se tem a ver com fé, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou praticando isso aqui? Não tem a ver com isso. Tem a ver com aceitar que Jesus Cristo é o centro do Evangelho apresentado aqui, e que se eu entender Ele e receber a graça que Ele me dá, eu não preciso disso, porque Ele já pagou o preço na cruz por mim. Eu não merecia, aleluia, mas Ele fez em primeiro lugar. E agora o que cabe a mim é ter fé nisso e descansar que os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Que não adianta eu me autoflagelar, não adianta eu tentar fazer, pastor, para pagar o preço do meu pecado, nunca vou conseguir. O que eu preciso fazer é descansar em fé que a cruz é suficiente para me purificar do meu pecado. E aquilo fez ele mergulhar nas Sagradas Escrituras, e 95 teses que ele encontra ao ler a Bíblia, e fala, está errado. A infalibilidade papal, o Papa era o vigário de Deus na terra, tudo que o Papa falava tinha que ser lei, veto, decreto. Não, peraí, todo homem é falível. Onde você achou isso? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Papa é homem, irmão, ele também é falível. Que negócio é esse de infalibilidade papal? E então ele propôs essas 95 teses, que trouxe uma reforma, irmão, trouxe um avivamento, expandiu o Evangelho mais uma vez. E a graça de Deus foi tão grande que simultaneamente a isso, foi a imprensa, foi inventada, e Gutenberg inventou a prensa, que multiplicou todos os escritos de Lutero, e tudo ganhou muita velocidade. Pastor, sabe o que eu aprendo com isso? Meu Deus, essa é forte, hein? De manhã não teve. Sabe o que eu aprendo com isso, Palominha? Que quando nós encontramos com Jesus Cristo, e Ele se torna o centro da nossa vida, se necessário criar coisas para fazer ganhar velocidade aquilo que Ele te revelar no teu secreto, Ele faz questão de criar. Ele cria um Gutenberg, Ele cria imprensa, Ele cria uma máquina, Ele faz o que é necessário, irmão. Quando nós encontrarmos com Cristo, e Ele for o centro da nossa vida, a revelação de Cristo, ela precisa ser anunciada, e para que seja anunciada, o recurso necessário, Ele garante. Descansa e tenha fé nele. Aleluia. Aleluia. O Evangelho tem um dono, irmão. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. O Evangelho tem um dono. Nós não precisamos querer tomar decisões ou preocupações que cabem ao dono do Evangelho e não a nós. O que é necessário para que o Evangelho, o poder do Evangelho seja apresentado, Ele faz, Ele é o dono, Ele é o responsável. Agora a nossa parte é viver de fé em fé. Mas não adianta falar, fé não é expressa por discurso, por pregação. A fé é expressa, irmão, na vida diária. A hora que você sair ali fora. Como aquelas pessoas que estavam em Atos 2, foram avivadas, tiveram encontro com Jesus Cristo. Saíram de onde estavam, de Jerusalém, e foram para suas geografias. Só que eles não voltaram as mesmas pessoas. Você também volta para sua casa. Só que você não volta a mesma pessoa. Você volta para o mesmo lugar. Só que agora você volta debaixo do poder do Evangelho. Aleluia. E volte. Pega essa dica em nome de Jesus. Volte para praticar a sua fé. Para dar passos de fé. Para colocar em prática a fé. E não para tentar pregar para alguém. Para tentar falar alguma coisa. Para esperar agora que o Espírito Santo mande o anjo lá
casa, escrever na parede, mene, mene, tekel, parse. Não, irmão. Deus não está mais aí, a nuvem andou. Aleluia. Tem uma nova medida. E a nova medida são 2 letras: fé. Ou você dá passo de fé, ou você vai continuar parado na estação que Jesus já não está mais lá. Meu Deus, isso é muito forte. Olha como isso é poderoso. Quando nós entronizamos Cristo, quando nós olhamos para Cristo e vemos nele a nossa justificação, a graça, confiamos nele a ponto de depositar a nossa fé nele, pastor. Quando isso acontece, a sua vida ela é impactada de um jeito que não adianta mais sentar te procurar na estação que você estava. Depois que você tem um encontro com Cristo, irmão, não adianta te procurar lá, porque agora o mundo mudou, a sua história mudou. A partir de agora, tua vida é outra, tuas conexões são outras, tua realidade será outra. Aleluia, tua visão vai ser expandida, tua paixão vai ser acesa. Você não vai mais querer ouvir palavras pessimistas, pessoas reclamando das coisas. Você vai querer se conectar com gente que está queimando de amor e de paixão por Jesus, irmão. Aleluia. Não tenta me procurar lá no meu passado, que eu não estou mais lá, irmão. É uma frase que virou para-choque de caminhão isso aí, mas é a real. Jesus Cristo entrou na minha história, e eu descanso que sobre a cruz do Calvário todas as minhas dívidas foram pagas naquela cruz. Aleluia. Eu merecia? Não merecia, irmão, mas Ele fez. Entende isso? Estou longe de merecer, mas Ele fez. Porque Ele é isso, Ele é o poder. Esse é o poder do Evangelho, irmão. Aleluia. A revelação de Jesus Cristo no Evangelho é o cumprimento daquilo que foi profetizado lá atrás. Então quando Jesus Cristo vem, entra nessa vida aqui terrena, assume a menor forma, a forma de servo, vem para nos servir, discipula, ensina, junta uma equipe, chama pessoas, se despiu da sua glória, irmão. Quando Ele entra nessa estação, é onde que a revelação do verdadeiro Evangelho começa. Você quer saber de verdade, de fato, o que é o Evangelho? Esses 17 versículos que nós lemos aponta para Ele, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor ao seu nome. Presta atenção que nós estamos falando de 2 coisas aqui. Graça, eu não merecia, mas Ele fez. Está claro isso? Por que Ele fez? Porque Ele é amor, Ele é a essência dele, é isso. Ele fez. Graça. Agora o apostolado é o que precisa ser gerado quando nós nos encontramos na graça dele. O apostolado é aquele que é enviado. Não adianta você passar pela porta da salvação, e Jesus é a porta, levantar a mão aqui hoje e falar assim: eu aceito a Jesus na minha vida, cansei de tentar fazer na força do meu braço, eu vou confiar que os meus pecados estão pagos e vou aceitar o governo de Cristo na minha vida. Glória a Deus, irmão, mas você está passando pela porta da salvação. Só não para na porta, ainda tem um caminho, e Jesus se apresenta sendo o que, irmão? O caminho. Aleluia. Então a graça é a porta da salvação, e o apostolado, que é o enviado, é aquele que vai tomar territórios, é a estação que aquele que passou pela porta precisa ser gerado. Não adianta ficar lá parado, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem uma jornada pela frente, irmão. Vou citar um exemplo aqui antes que acabe meu tempo ali. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta à igreja de Roma, tem uma história muito forte sobre a vida dele. O nome dele, Paulo, né, em hebraico é Shaul, a escrita, a mesma escrita do nome do rei Saul, Shaul. E em hebraico isso significa resposta de oração,
orado por, pedido por, como se a família tivesse alguma dificuldade para engravidar. E aí eles começaram a orar, pedindo a Deus, Deus, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Teve o filho. E a cultura judaica, eles atribuem à criança, Célia, um nome profético, ou que fala sobre o futuro da criança, ou que fala sobre o momento da concepção. Por exemplo, o Isaac, chegou lá o anjo para contar a notícia para a tia Sara. Quantos conhecem a irmã Sara? Do ciclo de oração, a irmã do coque lá, já tiazinha. E aí quando o anjo aparece para ela, ela dá risada. E aí o anjo fala que o nome do menino será Isaac. Para nós traduzido é Isaac. Só que em hebraico é uma onomatopeia de risada. A gente, para escrever risada, a gente escreve kkkkkk, é ou não é? Ou então RS, RS, RS. Agora em hebraico é tsak, tsak, tsak. Então quando ela riu, ela fez tsak, 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 tsak. Aí o anjo falou, o nome do menino vai ser isso aí, vai ser essa risada. A hora que ela recebeu a notícia, o momento da concepção, pegou o nome, Tsak. Hoje o nome dele é Tsak, pegou, está lá. Então o nome da criança é atribuído com o momento do nascimento ou com o futuro dele. Jacó, outro exemplo, suplantador, aquele que puxa o calcanhar, puxa o tapete do outro. Porque ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. No momento da concepção ali, ele saiu da barriga segurando o calcanhar do outro. Jacó, suplantador. E a vida desse homem foi uma vida do quê? De enganação, de tentar puxar o tapete do outro. Foi uma palavra profética sobre a vida dele. Agora no apóstolo Paulo foi a mesma coisa. Nós entendemos que ele não tinha condições a família não tinha condições de ter filho. Então começaram a orar a Deus. E quando teve a criança, eles devotaram o apóstolo Paulo aos pés de Gamaliel, como se fosse assim hoje em dia, mandar para os Estados Unidos para estudar nas melhores faculdades, em Harvard, essas faculdades, né, só sei isso, essas faculdades de nome assim, bem famoso. Estudar aos pés de Gamaliel, irmão, era o ensino mais caro que tinha disponível na época. A família tinha que aportar muito dinheiro para fazer isso. Então eles investiram na vida dele, e ele recebeu esse investimento, irmão. Ele viveu por uma causa, ele se tornou membro do Sinédrio, como se fosse assim um juiz de segunda instância aqui do nosso governo, sabe, um desembargador, uma pessoa muito influente, uma pessoa de decisão, uma pessoa que a palavra dele tinha peso, irmão, de tirar a vida de alguém, ou de poupar a vida de alguém. No apedrejamento de Estevão, é narrado que a roupa de Estevão estava aos pés do apóstolo Paulo. Sabe por que isso? Está querendo dizer que o voto, o mata, ataca a pedra, veio de Paulo. Paulo decidiu fazer aquilo, porque ele queria defender aquilo que ele viveu a vida inteira acreditando que era daquele jeito, Célia. O judeu ortodoxo, ele vive pela revelação das leis orais de Deus, pela vida de Moisés, 613 preceitos, e ele fala que ele era irrepreensível em 613 leis de vivência. Irmão, 2 mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. É difícil, varão. Imagina 613 preceitos, mas o homem diz que ele era irrepreensível. Então quando ele viu o movimento de Jesus Cristo, ou daquilo que chamavam de caminho, ele falou, não, está errado, vou parar com isso daí. O certo é aquilo que eu vivi a minha vida inteira, estudando, acreditando. Meus pais gastaram dinheiro, porque meu pai, meu avô, e isso aqui é o certo. Eu sou da tribo de Benjamim, aquilo é o certo. Inteligente esse homem, irmão. Investiu na sua vida, investiu na sua jornada, na sua carreira. Quando ele viu que os cristãos estavam, sabe, se multiplicando, e o poder do evangelho transformando vidas, curando pessoas, muitos testemunhos de gente sendo ressurreta, muitos milagres que entre eles não tinha, mas quando eles olhavam o movimento de Jesus Cristo, o que eles não tinham, tinha lá. Então eles, enciumados com o ódio, falaram, não, nós precisamos pará-los. E aí ele decide ir para Damasco. Era uma rota comercial muito importante. Então, se você quisesse contar uma história e fazer com que essa história fosse espalhada pelo mundo inteiro, Damasco era o lugar certo. Dali saía navio para todo lugar do planeta Terra.
Ninguém gosta de fofoca, né, gente? Sim ou não? Ninguém gosta de contar uma história, né? Era só ficar ali na esquina. Que aí o barquinho assim, rapaz, tinha um rapaz lá na esquina, lá, Damasco, estava falando assim, 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 e aí pronto, aí começava. Paulo sabia disso. Se tem um lugar que o evangelho vai ser difundido, é Damasco, eu vou para lá. Acreditando naquela vivência a vida toda. E quem sabe, irmãos, você não entrou aqui por essas portas, na mesma situação do apóstolo Paulo, enquanto Saulo, vivendo uma vida pela religião que te foi apresentada, vivendo uma vida pelo que o teu avô ensinou ao teu pai, e o que teu pai ensinou a você. Só que hoje o Espírito Santo está aqui querendo te apresentar uma vida nova, uma vida de relacionamento acima de qualquer tipo de legalidade, legalismo, leis humanas que nós mesmos criamos. Quem sabe Ele não permitiu que você entrasse por essas portas, para que Ele te atraísse para o novo que Ele está gerando nessa estação. Para que ficar preso nos paradigmas do passado? Tem que ser assim, tem que ser assado. Deus só se apresenta se for uma coluna de fogo, se for uma nuvem, se for o mar abrindo. Irmão, nós estamos na estação onde Deus usa uma pessoa que não merecia, improvável, para te apresentar o evangelho poderoso dele. Aleluia, aleluia. E Saulo a caminho de Damasco, pronto, com cartas, com autorizações para poder parar aquilo a qualquer custo, parar o movimento a qualquer custo. Ele estava habilitado para aquilo, estava obcecado, obstinado, ele ia fazer. E a caminho de Damasco, então ele teve um encontro com Jesus Cristo. A luz brilhou para ele, contrariando toda a sua teologia, porque ele era um estudioso das Sagradas Escrituras. E em Colossenses ele escreve os 5 atributos de Bereshit, que é o no princípio, né? O Gênesis começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali em hebraico é Bereshit. Então ele dá os 5 atributos de Reshit a Jesus Cristo. É o primeiro, a primazia, o cabeça, o primogênito. Ele aponta para Jesus Cristo lá no Gênesis, que a partir de Jesus Cristo tudo foi criado. Ele tem um encontro, porque a teologia dele foi confrontada, pastora. De repente, aquilo que ele sabia que nas Sagradas Escrituras estava escrito, haja luz, mas o luminar foi criado no 4º dia, o sol e a lua. Qual luz que foi criada antes? Qual é a luz do haja? Aí Jesus vem falando, eu sou a luz do mundo. De repente a luz do mundo em Damasco, no caminho de Damasco, se apresenta para aquele teólogo enferrujado lá. Fala assim, sabe a sua teologia? Que não sabe nem decifrar o que era o negócio da luz lá. Sou eu estou aqui, por que me persegues? Dura coisa é para ti tentar parar aquilo que não tem como. Vem junto, para de sofrer. E ali, sabe, aquele encontro com Cristo, 3 dias cego, irmão, sendo gerado, sabe, sendo confrontado. Eu fico tentando imaginar, pastor, ele tentando fazer a matemática da teologia da cabeça dele lá, mas lá era assim, será que, meu Deus, não estava escrito lá em hebraico, Gamaliel falou, e o sinédrio, e os rabinos, e a final da conta dos 3 dias sozinho no escuro, triste, sozinho chorando, o diácono bateu na porta lá, ô varão, Jesus mandou orar por você. 2 guerras sendo vencidas, né? Porque eu imagino o diácono com o Espírito Santo. Era um matador de gente que estava dentro do quarto lá, irmão. Vai lá pregar para ele. Jesus, ele vai matar eu lá. Jesus é um matador de gente que está ali. Vai lá e prega para ele lá, ora lá com ele, expulsa 3 demônios da cabeça dele lá. Jesus! Aí o diácono, o seu Paulo, foi, filho, posso orar em você?
aquilo que foi gerado no encontro com Cristo, não parou no encontro, irmão. Agora tem uma comunidade que abraça e faz aquilo crescer, pastor. Entra os cristãos e pega na mão e começa a discipular e ora junto. Não, essa sua teologia aí está quase certa. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. A hora que eu orar, você vai entender tudo. Não tem como explicar, ninguém explica Deus, é oração. Vem aqui, ajoelha aqui que Ele vai se revelar para você. Aleluia. E aí quando o diácono ora por ele lá, então as escamas caem dos olhos dele. E ele passa a ver as coisas com uma nova ótica. Ele passa a ver, Tati, que tudo aquilo que ele viveu a sua vida, investindo tempo, dinheiro, recursos, buscando status, buscando aquela posição, sabe? Tentando fazer com que fosse cumprida uma revelação do passado no presente. Que tudo aquilo apontava somente para uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. Todas as profecias que ele sabia tanto, todas as escrituras que ele estudava tanto, toda a teologia que ele estudava tanto, tudo aquilo apontava para uma única direção. E de repente, essa direção estava na frente dele, se apresentando para ele, tendo um encontro com ele. E eu tenho fé no meu coração, irmãos, que quando aquele homem saiu dali, ele estava com uma equipe, ele tinha lá os capangas dele lá. Ninguém para fazer coisa errada faz sozinho, isso faz sempre nas gangues, né? Ele tinha lá a tropa dele lá. E aí quando ele foi lá, Tati, para os parça, e aí, vamos lá, vamos pegar os crentes. Pai, não vai dar não. Como não vai dar, Saulo? Está aqui a carta, está aqui a autorização, vamos lá, ele está ali, ó. Olha eles orando ali, ó. Olha o diácono ali, pega. Rapaz, não vai dar não. Como assim não vai dar, homem? Desembucha. Não vai dar, porque agora eu sou um deles. Agora eu vejo como eles. Agora eu experimentei o rei deles. Agora eu quero o Jesus deles. Estou apaixonado por ele como eles estão. É impossível negar. Paulo, eu vou catar você. Então tenta correr, porque eu não vou ficar parado não. Mas lá eu não volto. Aleluia. 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 E aquilo que a comunidade começou a tocar ali, dali ele saiu para ir com os apóstolos, aprender como as coisas funcionavam, começou a andar com a equipe, se retirou por um tempo, talvez para digerir tudo aquilo e se aproximar de Jesus Cristo, desfrutar disso que hoje nós desfrutamos o dia inteiro, da presença manifesta de Deus. Diz aí alguns teólogos que ele foi lá para um deserto e que o próprio Jesus Cristo se apresentou e ficou 3 anos com ele lá num deserto. Não está escrito, irmão, mas diz aí os entendidos que é assim que funciona. Eu estou só falando o que eles falaram, não estou falando que é a verdade, tá bom? Fica bem claro isso. Mas diz que ele foi para o deserto lá e Jesus se apresentou para ele, pastor, e começou ali, ó, a falar e depois a enviá-lo. E por isso que ele fala que ele é um apóstolo enviado por Cristo, que ele carrega as marcas do apostolado. Ele teve com Jesus como os 12 também estiveram. Isso valida o ministério dele. Mas aí talvez mais para frente a gente fala disso, para a gente caminhar para o fim dessa mensagem. Olha a importância. O encontro entendeu que ele não era nada e nem ninguém tentando sustentar uma bandeira religiosa, mas que a graça de Deus alcançou ele. A comunidade entra em ação, coloca esse cara para estudar, para ser discipulado, pegam na mão dele, e depois ele é enviado. E enviado, irmão, ele se torna o homem que escreveu mais conteúdo, o homem que teve um ministério mais impactante, que nós não idolatramos ele, mas que nós temos ele como um grande exemplo daquele que se absteve da sua vida, de uma carreira, irmão. Quantos aqui teriam coragem de fazer o que ele fez? Você estudar a sua vida inteira, investir em cursos pesados, abrir mão de tudo, irmão, para ir para o zero, para o novo, para o desconhecido. Você teria coragem de fazer isso? Mas ele teve coragem. Então o homem que nós precisamos nos curvar diante do ensino dele e do poder que ele apresenta em Jesus Cristo. Isso nós precisamos extrair para nós e aprender essa lição. A Bíblia nos ensina, que nós devemos ensinar a criança o quê?
Hã? Vocês não valem. Vocês estavam aqui de manhã. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ela crescer... Gente, vocês estão com coragem, não? Desliga o ar-condicionado aí em nome de Jesus. Vamos de novo, todo mundo junto. Prova que vocês são presbiterianos em nome de Jesus. Ensina a criança. E quando ela crescer... Mas aí tem um grande detalhe. Não é o caminho. É no caminho. E tem uma grande diferença essa única letra. Porque se eu for apontar o caminho, eu posso falar para o pastor, ó, pastor, para você sair daqui e ir para a praia, você desce aqui, pega a Avenida Tancredo Neves, você vai ali, faz um retorno ali, e aí você já está na Imigrantes, desce para a praia. Beleza? Beleza. Eu apontei o caminho para ele, sim ou não? Mas agora, conduzi-lo no caminho, é eu falar assim, pastor, você quer ir para a praia? Quero. Dá a mão aqui. Eu ir junto com ele, mostrando o caminho para ele. Gente, se apaixonem pela Bíblia. Se apaixonem pelas Sagradas Escrituras. O texto, ele sempre vai trazer uma revelação para que você aplique na sua vida. Senão não tem sentido, senão vira só palavras escritas num livro. Nós precisamos aplicar isso na minha vida. Eu preciso olhar isso e me ver como essa criança, espiritualmente falando, quando eu aceito Jesus, quando eu passo pela porta da salvação e eu preciso trilhar a jornada. Eu preciso da comunidade, irmão, que vai pegar na minha mão e vai me conduzir no caminho, para que eu não me perca no caminho. E às vezes o que nós mais enfrentamos na nossa história, são 26 anos fazendo isso aqui, gente, sendo igreja. O que nós mais vemos são pessoas que se perdem no caminho. É como assim, Eliseu, eu apontei o caminho para o pastor, não apontei? Só que se eu não for com ele, quando chegar lá embaixo para ele pegar a Tancredo, ele pode falar, cara, era direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Eu vou para a direita. Se ele for para a direita, onde ele vai parar? No centro de São Paulo, irmão. Ele queria ir para onde? Para a praia. No caminho você pode ficar indeciso e não saber onde ir, sozinho. E aí quem vai para o centro de São Paulo aqui sabe muito bem o que enfrenta aí, né? Trânsito, assaltos, nóia roubando, estourando teu vidro agora para pegar o que está dentro do seu carro. O nível agora aqui em São Paulo mudou. Agora você vai ter que andar com o carro da Tesla aqui, indestrutível. Estão arrebentando os carros para poder pegar as coisas lá de dentro. E aí eu apontei o caminho para ele, ele foi para o lugar que não era para ir, chega lá, começa a sofrer violência, trânsito, dá tudo errado. Ele pode olhar para mim e falar assim, esse negócio desse caminho aqui tá com nada não. Ó, não vale a pena isso aqui não. Quantos cristãos que você não vê abandonar a fé no meio da caminhada? Porque caminha sozinho. Começa a enfrentar dificuldades que nem era para estar enfrentando, se tivesse de mão dada junto com alguém, se submetendo como o apóstolo Paulo se submeteu ao diácono que bateu na porta e falou, irmão, Paulo, posso orar? Pode, filho, vem cá. No caminho, irmão, a minha vida vai sendo transformada, de mão dada com alguém. Alguém vai me conduzindo, Tati, é muito melhor do que eu aceitar os desafios que estão aí fora, e estão lá, irmão. Tem muita coisa travestida de evangelho, mas que Cristo não está lá. O verdadeiro evangelho é o que aponta o poder da graça de Cristo mediante a fé. E a fé, ela só é validada com práticas. Não adianta eu estar aqui pregando nada disso para vocês, se eu sair daqui e eu não viver o que eu prego, irmão. E eu sou feliz porque nessa igreja, eu amo a vida de vocês. Falei aqui de manhã, agora vou reafirmar para vocês aqui. Eu só estou aqui por conta da vida de vocês. Vocês salvaram a minha vida. E eu amo vocês. E eu sou feliz, sabe por quê? Tem muitos aqui que estão conosco, acompanham a minha família há mais de 20 anos, irmão, 17 anos, 15 anos. Nos conhece fora daqui. Conhece a gente lá fora, no dia a dia, na vida prática. E sabe que nós gastamos a nossa vida para tentar diariamente viver aquilo que prega. Às vezes toma prejuízo, às vezes passa carão, às vezes
sabe, sai por debaixo, sai ferido, sai com dor, só para não deixar que a pregação do Evangelho caia em desuso, que o nome de Cristo seja envergonhado, irmão. Vocês sabem que vocês estão numa igreja segura, que zela, que tem temor a Deus, irmão. E é por isso que Jesus Cristo está nos conduzindo nessa nova medida, de que Ele se apresente a nós agora de uma forma diferente. Para uns, ainda vai ser a porta da salvação, e glória a Deus, irmão, que a sua vida vai ser transformada, aleluia. Para outros, talvez é o quartinho escuro, 3 dias lá, ó, se reinventando, sabe, passando a ver as coisas com outros olhos, recalculando rota, sabe, reaprendendo as coisas, depois de ter tido uma experiência com Deus. Talvez para outros, você já está na fase do apostolado, do envio, graça e apostolado, aqueles que serão enviados, mensageiros que carregarão uma mensagem. Não importa em qual das 3 estações você está, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Faça a sua vida se tornar a prova do que Paulo falou, quando ele cita assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele tinha motivos para tentar esconder, para tentar ter uma vida dupla, membro do Sinédrio, estava na alta sociedade, como as pessoas vão olhar para ele, que papel é esse de caminho, não tinha Bíblia, não tinha fundamento, não tinha nada, irmão, estava tudo começando. Vou deixar algo consolidado para ir para algo que está começando? Meu Deus, acho que Jesus está falando com alguém aqui, porque isso não falei de manhã. Jesus está falando com alguém aqui. Deixar algo que já está estabelecido, que tem status, para vir aqui, meio informe. Mas ele endossa, falando assim, que eu não me envergonho de assumir essa posição, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de agora bater de frente com o sistema, eu não me envergonho de carregar uma mensagem, eu não me envergonho de levantar uma bandeira, eu não me envergonho de ser posicionado, eu não me envergonho de renunciar os prazeres carnais, mundanos e momentâneos, para investir tempo no meu relacionamento com Cristo. A cada renúncia, a morte da carne se apresenta, que gera em nós a vida de Cristo em nós, irmão, e para isso nós não nos envergonharemos de renunciar às propostas diariamente que estão diante de nós. Não importa em qual estação você está, sai daqui com essa convicção no seu coração: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho genuíno que é o poder de Deus para a salvação. Não tem a ver com obras, não tem a ver com religião, não tem a ver com misticismo, com pular 7 ondinhas, não tem a ver com nada disso, irmão. Tem a ver com você olhar para a cruz, descansar, que Jesus Cristo fez aquilo por amor a você, te dando total acesso aqui. Você recebe essa palavra no seu coração? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Fique em pé no seu lugar, só um pouquinho para a gente fingir que está acabando. Eu quero fazer 2 apelos aqui.